em Eclesiastes, ele fala que há tempo para tudo, há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Então, quando a gente é adolescente, né, a gente está vivendo as coisas de adolescente. O apóstolo Paulo fala: quando eu era menino, eu agia como menino, eu fazia as coisas de menino. Depois que eu passei a ser homem, as coisas de menino ficaram para trás. Ele fala isso lá em 1 Coríntios 13, mostrando a questão do amor. O amor é o máximo que a gente tem que buscar para a gente aprender a amar, igual eu falei, a se amar e amar o próximo. Então nós estamos aqui com vários adolescentes, né? Uma explosão de hormônio dentro do corpo de cada um, são completamente reativos a tudo, e tem sempre um mais sensível para esse despertar. Eu acho assim, agora, como é que eu vou virar para uma pessoa de 16, 17, 18 anos e falar assim: deixa de jogar seu jogo para você assistir uma palestra de filosofia, né? Mas aquilo é um saco, eu não tenho paciência para aquilo, né? Aí ele vai vivendo, vai tendo as experiências e vai pensando assim: eu tenho que pensar mais sobre isso. O que eu quero dizer é assim: tem alunos e tem alunos. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém. Cada um tem um resultado de vida mediante aquilo que ele se propõe a fazer. Então, a gente, né, que é mais maduro, igual eu falei, nós somos maduros, né? A gente que já tem experiência, a gente já passou por coisa. Eu queimei minha mão, né, para poder aprender que eu tinha que ficar atento para aquilo. E quantas vezes mais eu vou sentir na pele algo para poder aprender? Não sei, às vezes que for necessário, mas todas as vezes que acontecer, eu vou olhar com sabedoria para isso. Então, o que eu penso é o seguinte: a gente tem que caminhar, no nosso caminhar, a gente tem que refletir, e aqueles que já têm mais uma sensibilidade para a filosofia, né, que seja essa pessoa que vai estar levando filosofia para quem não tem, entendeu? Dentro das possibilidades, dentro da sua visão de mundo, agindo com filosofia, que mais do que falar de filosofia, é agir com filosofia. Quando a gente age com filosofia, né, o exemplo ele arrasta, né? A palavra, ela te dá uma direção, o exemplo arrasta. Então, a gente dando exemplo de filosofia, a gente faz com que as pessoas tenham um despertar maior. É o que eu penso, entendeu? Não quer dizer que é certo, mas é a forma que eu sempre falo com a minha filha. A gente senta e fala de filosofia. Ela leu um livro que eu dei para ela, o Caibalion, né? Você conhece? Depois é sobre filosofia hermética, né? O hermetismo, né? As leis herméticas, as 7 leis herméticas. Nós fizemos um vídeo. Aí ela falou: pai, que interessante. Eu falei: é isso aí, minha filha. Você tem que achar um tempinho dentro de você para você exercitar a filosofia. É um peso que, quando você olha para ele, é pesadíssimo. Aí você vai lá, tenta levantar ele um pouquinho, passa um dia, levanta de novo, passou um mês, você já está levantando. Aí passou 2 meses, você já está... Você fortaleceu-se em cima daquela coisa que era pesada. Então a gente tem que aprender a fazer isso, entendeu? A gente tem que dar o exemplo, a gente tem que ter mais reuniões assim, porque muitos não estão nem aí porque a gente está falando aqui, mas tem gente que está ligada e está pensando assim: não, está interessante isso que eu estou ouvindo, que está ressoando nessa frequência que a gente está vibrando. Então é mais ou menos isso, né? O que você acha? Não, perfeito. Eu tenho ouvindo tudo que você está falando aqui e maravilhando, porque, por exemplo, se fosse eu convidado para falar, talvez eu ia ficar pesquisando, o que falou o filósofo tal, né? E aí a sua fala é uma fala muito tranquila e ao mesmo tempo muito sábia e profunda, porque você está falando aquilo que eu penso que são os efeitos da filosofia. Seu exemplo. Você está falando da sua filosofia, né? E de uma maneira muito prática, profunda e prática.